Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Na mente de Deus, quando a restauração acontece, nunca será no mesmo nível. Quando você perde uma ovelha, você não recebe outra ovelha. Na mente de Deus, você é restituído com algo melhor. Se perdeu algo, Deus quer que você receba 7 vezes mais. Se perdeu uma pessoa, Deus quer que você receba uma pessoa 7 vezes melhor. Amém? Essa é a mente de Deus, o coração do Pai para você hoje. Se você perdeu algo, Deus quer restituir em dobro mais. Let's put on the garment of praise for any spirit of heaviness. Amen. For we serve a good God. Would you just shout hallelujah in this place? Come on, church. Love unstoppable, breaking all my fears. Glory of the sun, shining brighter. Run to the cross, where your mercy pours. All my shame is gone. You have won it all. You have won it all. Come on! Hearts arise to the name of love. Jesus, Jesus. Praise resounds all across the world. Your love is a grace revolution. Stand on righteous ground, favor is my crown. Christ who reigns in me, the hope of glory. Every mountain falls, till your praise unfolds. Hear the nations roar, Jesus Christ is Lord. Say what? Jesus Christ is Lord. Hearts arise to the name of love. Jesus, Jesus. Praise resounds all across the world. Your love is a grace revolution. Church, lift up a shout of praise. You know we're gonna exalt the lovely name of our Jesus Christ. Are you ready? Hallelujah. Here we go. Your name you lift it up higher. Your name be lifted up higher. Say, your name be lifted up higher. Your name be lifted up. Hearts arise to the name of love. Jesus, Jesus. Praise resounds all across the world. Your love is a grace revolution. Hearts arise to the name of love. Shout, Jesus, Jesus. Praise resounds all across the world. Your love is a grace revolution. Yeah. Hallelujah. Hoje com o pastor Joseph Prince. Vou começar com um texto da Bíblia que eu creio que vai abençoar você. Vai ser uma mensagem simples, mas eu creio que nós somos os únicos que podemos dizer, depois de perder algo, depois de perder alguém, algum relacionamento, dizer que não perdemos. Porque Deus é um Deus de restituição. Talvez Ele não restitua aquela pessoa de volta, mas Ele vai restituir alguém melhor. Talvez não restitua a mesma quantidade, provavelmente não vai fazer isso, mas Ele vai restituir mais. Porque Ele é o Deus do mais. Hoje eu quero compartilhar com você sobre a restauração.
e o princípio de Deus para a restauração. Vamos ler Atos capítulo 3, o sermão que Pedro pregou. Pedro se levantou depois da cura daquele paralítico na porta chamada Formosa em Jerusalém. Pedro ficou de pé e disse isso: e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Os céus conterão Jesus até. Existe um período de tempo. O céu não vai conter Jesus além desse tempo. Jesus está voltando, irmãos. E os céus contêm Jesus até. Até o quê? Vamos falar. Restauração. Falemos juntos. Restauração de todas. Quantas coisas? De todas as coisas. Tudo que foi perdido pelo pecado de Adão e da queda será restaurado. Quanto mais nos aproximamos da vinda de Jesus, tudo que foi perdido será restaurado. Amém? O que é essa restauração? O que ela significa? A palavra restauração é uma palavra grande no grego. Vejamos aqui, apokatastasis. Soa grego para mim. Significa restauração, e não somente da verdadeira teocracia, mas também um estado mais perfeito, mesmo físico, do que existiu antes da queda. O que existia antes da queda, Deus vai restaurar tudo, como era antes de Adão cair, e muito mais, ok? Não havia enfermidades antes do homem cair, não havia falta, não havia depressão, não havia divórcio, não havia guerras, nem pelejas, não havia morte. Tudo será restaurado. Amém? Você me escuta? Hoje vou falar sobre a restauração e como ela pode restituir tudo o que você perdeu. Mesmo os anos que você perdeu, que você acha que foram perdidos, Deus pode restaurar. Posso ter um amém? Primeiro, vejamos o coração de Deus com respeito à restauração. Qual é a mente de Deus? Como é seu coração quanto à restauração? O que ele tem em mente? Vejamos Êxodo 22, que nos diz claramente: se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Na mente de Deus, quando a restauração acontece, nunca será no mesmo nível. Quando você perde uma ovelha, você não recebe outra ovelha. Na mente de Deus, você é restituído com algo melhor. Se perdeu algo, Deus quer que você receba 7 vezes mais. Se perdeu uma pessoa, Deus quer que você receba uma pessoa 7 vezes melhor. Amém? Essa é a mente de Deus, o coração do Pai para você hoje. Como posso ter esta restauração? Veja o versículo 9. Sobre todo negócio fraudulento, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre roupa, sobre toda coisa perdida. Talvez o que você perdeu esteja na categoria de qualquer coisa perdida, de que alguém disser que é sua. Note a afirmação: alguém disser que é sua. A causa de ambos será levada diante dos juízes. No hebraico original, a palavra juízes é, na verdade, Deus, Elohim. Aquele a quem Deus condenar, pagará em dobro ao seu próximo. Note, em primeiro lugar, que se você perdeu algo, precisa saber que perdeu. Mas se continua escutando sermões que dizem que Deus quer que você seja pobre, Deus quer você doente, para humilhá-lo. Existem pessoas que são pobres, mas são orgulhosas. Não é porque você está enfermo que é humilde. Tem enfermos temperamentais, raivosos, egoístas, porque são enfermos. Quem acredita que a enfermidade é Deus ensinando uma lição, se perguntar que lição, dizem, não sei. Há quanto tempo tem essa doença? 10 anos. Você é lento para aprender. Se Deus está ensinando uma lição, aprenda rápido e fique livre dessa doença. Não, meu amigo, você faria o seu filho enfermo?
Não faria. Muito menos o seu Pai Celestial, que é infinitamente bom. Deus quer que você prospere financeiramente. Uma coisa interessante sobre Deus é que Ele não sabe o que é recessão. Deus não entende essa questão de crise financeira, porque no céu as ruas são de ouro. Amém? Ah, pastor, o senhor não devia pregar sobre ouro na igreja? Para mim, ouro é para ser usado. Pessoas são para serem amadas. Deus fez ouro, não foi o diabo. E todo o povo diz, alguém precisa ouvir isso. Precisa saber o que é seu. Amém? A Nova Versão Internacional diz assim, o mesmo texto que lemos, veja a parte do meio, que diz, qualquer outro bem perdido que alguém disser, isto me pertence. Se você perdeu algo, deve ir a Deus dizer, Deus, perdi algo, isso é meu, e o diabo me roubou. Escute-me com cuidado, eu e você não merecemos a boa vida. Amém? Nós merecemos o inferno. Mas Jesus veio. E Jesus se tornou culpado por nossos pecados na cruz. Por isso ele morreu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho não para condenar, mas para salvar. Na cruz, Jesus tomou nosso lugar e nos deu seu lugar de favor. Ele se tornou pobre. Nas pinturas que nós vemos de Jesus, eu não acredito que ele tinha aquelas vestimentas. Ele foi destituído totalmente de todos os bens terrenos. E a Bíblia diz que ele se tornou pobre com sua pobreza para que você se tornasse rico com a riqueza dele. Ele vestiu a coroa de espinhos que nós merecíamos vestir. Ele recebeu por nós para que pudéssemos ser coroados com sua coroa de glória e favor. Quando você entra num local, a prosperidade flui. Quando as senhoras da igreja entram numa loja que não tem movimento, a prosperidade chega. Amém? Você sabe por quê? Porque nós estamos no lugar de Jesus, no lugar do favor. Porque Ele levou o nosso lugar de condenação na cruz. Recebeu o que era seu para que você aprenda a dizer, isso é meu, porque foi pago com o sangue de Jesus. A saúde é minha, porque Jesus pagou por ela. O diabo diz, você não merece ser saudável, você não exercita, você não come bem, mas você tem que dizer, a saúde é minha, não porque eu como bem, não porque eu exercito, a saúde é minha porque Jesus pagou por ela. Aleluia! Ninguém está feliz, eu estou feliz. Eu prego com alegria. Você tem que aprender a dizer, isso é meu. Como um verdadeiro singapuriano, orgulhoso de ser de Singapura, você não vai para o estacionamento onde está o seu carro e vai encontrar lá uma pessoa tentando abrir a porta e você vai dizer, ei, o que você está fazendo? E ele vai dizer, esse carro é meu. O quê? Esse é o meu carro. Não, esse é o meu carro. Então o sujeito diz, eu quero esse carro. Você pode querer o que quiser, esse carro é meu. Certo? Alguns estão um pouco confusos, mas se aquele é seu carro e você sabe que é seu, o que você vai fazer? Você vai dizer, esse carro é meu. Se você tentar levar o meu carro debaixo do meu nariz, vai dizer, não, 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 esse carro é meu. Certo? Ou você diria, se você quiser, você fica bonito nesse carro. Eu não mereço esse carro. Talvez Deus esteja me punindo. Além do mais, eu não devia ter visto aquelas coisas que eu andei vendo na internet. Talvez foi porque perdi a paciência ontem com meu amigo. Então tá bom, esse carro é seu. Você está rindo, mas é isso que acontece em outras áreas da sua vida. Você não está dizendo fortemente, isso é meu. A restauração não acontece porque você não está seguro que isso é seu. Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Não importa se alguma coisa é sua. Eu me lembro do grande pregador Charles Spurgeon, em Londres. Ele viveu no século XIX. Ele visitou a casa de um dos membros da sua igreja. Era uma senhora idosa que estava doente. E depois de ministrar, ficou de pé e começou a caminhar e ele viu um pôster na parede da pequena casa.
E ele olhou com cuidado. E era um papel antigo. Tinha uma assinatura embaixo. Foi impactado pelo que leu naquele papel. E ele perguntou àquela senhora, você sabe o que quer dizer esse papel? E ela disse, sim, eu trabalhei para esse homem alguns anos atrás. Ele era um senhor idoso, eu era jovem naquela época, e ele não tinha herdeiros quando morreu. E ele me deu esse pedaço de papel. Ele disse, esse papel lhe dá o direito a toda a sua fortuna. E ela estava vivendo nessa pequena casa, por todos esses anos, quando tinha direito a toda a fortuna e a mansão daquele senhor. Meu povo perece, diz a Bíblia, por falta de conhecimento. Não falta de entusiasmo ou boas intenções. Muitos cristãos têm boas intenções. Não é o suficiente, você tem que ter conhecimento de Deus. Posso ter um amém? Amém. Se você perdeu algo, Deus quer restituir em dobro mais. Eu olho ao redor e vejo líderes que foram substituídos. Alguns líderes que tinham atitude errada, se tornaram arrogantes, não estão mais conosco. Eu vejo que os que os substituíram são uma restauração maior, melhor do que os anteriores. Eu posso afirmar que alguns casamentos que eu observei, seja o que o diabo tenha feito no seu antigo casamento, nós não vamos julgar vocês. Amém? Isso pertence ao Senhor. Não sabemos a razão por que isso aconteceu. Deus cuida da vida de cada pessoa com a gentileza e a sabedoria que só Ele tem. Mas tenho visto casamentos, novos casamentos, casamentos que diziam que iria fracassar porque não era o plano de Deus. Deus nunca quis o divórcio. Eu concordo, Deus nunca quis o divórcio. Deus odeia o divórcio, mas Deus ama os divorciados. Nunca esqueça isso. Em João capítulo 4, Jesus percorreu um longo caminho até Samaria para assistir a uma divorciada. Uma senhora que veio naquela tarde. Habitualmente, as mulheres vinham pela manhã para tirar água quando era mais fresco. Mas ela veio à tarde para evitar os fuxiqueiros. Ela tinha sido casada 5 vezes. Imagine isso. Casar e divorciar 5 vezes. E quem estava lá esperando por ela? Jesus. E Jesus a restaurou. Jesus a restituiu. Nunca é tarde demais. Mesmo quando parece que não tem mais jeito. Com Jesus, mesmo quando você perdeu, você não perdeu. Você me escuta? Vou concluir. A propósito, você sabia que uma das coisas que Deus quer restaurar são os anos perdidos. Veja Joel. O profeta Joel disse, pelo Espírito Santo profetizou, Deus disse essas palavras. E que lindas palavras. Só podia vir do céu. Deus disse, eu vou restaurar para você os anos que comeu o gafanhoto. Nestes anos temos visto gafanhotos comendo o valor das propriedades, investimentos, finanças. A crise é como um exército espiritual indo através do mundo. Eu afirmo que Deus não está na atividade de destruir. Muita gente atribui isso a Deus. Isso é loucura. Jesus nunca fez ninguém ficar pobre. Quando o menino veio e trouxe 5 pães e 2 peixinhos, Jesus deu graças e alimentou uma multidão de mais de 5.000 e ainda sobraram 12 cestos. Não está registrado na Bíblia que Jesus pegou os pães e os peixes do menino, comeu e deixou sem nada. E disse, eu estou ensinando você a ser pobre. Essa lição você ainda não entendeu, mas você vai entender um dia. Existem alguns pregadores que querem impressionar você, mas Deus é sempre próspero. Deus está sempre encorajando, está sempre consertando, está sempre curando, está sempre restaurando. E Ele quer restaurar tudo que foi perdido na sua vida. Até mesmo os anos, Ele diz que restaurará os anos. Diga anos. Wasted years and wasted nights. Pensei que fosse um hino antigo, desculpe. Não é. Deus quer restaurar os anos perdidos, os dias perdidos, o tempo perdido. Deus pode fazer isso. O tempo é algo ingrato. Você já percebeu que todos temos 24 horas, mas às vezes parece que não é o suficiente. Às vezes você quer que as 24 horas se estendam.
Outras vezes sente que recebeu muitas bênçãos naquele dia e está completo. Isso é a bênção de Deus. Deus pode restaurar para você e os próximos anos serão melhores do que os anos que se passaram. Quando você diz amém, está dizendo isso é meu. Mas tem gente que diz, você tem certeza? Com essa atitude, pode ter certeza que não vai receber. Amém? Ensinei o segredo do amém. Eu tenho um ensinamento sobre isso. Eu escrevi um artigo sobre o judeu que, quando era jovem, disse amém. Todos da sua classe não acreditaram no que o rabino havia dito. Ele creu e viveu mais de 100 anos. Todos os outros morreram. E quando era ancião, perguntaram, por que você viveu tanto? Quando todos os seus amigos morreram, ele disse, há muito tempo atrás, quando meu rabino falou que muitas coisas aconteceriam no mundo e quando elas acontecessem, provavelmente todos já terão morrido. E ele disse, talvez alguns fiquem vivos. E então eu disse, amém. Eu fui o único que disse amém. E porque eu disse amém, Deus se agradou da minha fé. Você vai viver 120 anos. E não vai ser um velho incapaz. Vou compartilhar uma linda história e vamos concluir. Deus vai restaurar os anos, mas antes de contar a história, lemos esse versículo em Zacarias, capítulo 9, verso 12. Isso está acontecendo conosco. Deus disse, voltai à fortaleza. Deus está ordenando você a retornar para a fortaleza. Qual fortaleza? Seu nome é Jesus. Ele é a fortaleza na recessão. Ele é a fortaleza diante da gripe asiática. Ele é a fortaleza. Quando você está nele, ele segura você com força. Você não vai cair como as pessoas do mundo, porque existe alguém forte que segura você diante dos desafios da vida. Seu nome é Jesus. Amém. Deus diz, voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Eu amo isso. Sabe o que é esperança? Esperança na Bíblia é a esperança e a expectativa de que boas coisas vão acontecer. Olhando para a próxima semana, a segunda-feira vai chegar, alguns dizem, as crianças dizem, tem escola, certo? Mas esperança é a expectativa confiante de que coisas boas vão acontecer essa semana. Não sei porquê, mas eu sinto que boas coisas vão acontecer. Eu sinto, porque eu sou prisioneiro da esperança. Certo? Veja o versículo. Presos da esperança, você é cativo da esperança. Prefiro ser cativo da esperança do que cativo da depressão. Eu sinto que algo ruim vai acontecer. No meio da noite o telefone toca. E a gente pensa, deve ser uma notícia ruim. Esperamos sempre o mal. Essa mentalidade precisa mudar. Temos que esperar coisas boas. Amém? Deus quer que você seja preso da esperança. Você sempre espera que boas coisas aconteçam com você. Amém? Hoje mesmo vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Deixe-me contar a história bíblica e depois uma história moderna e vamos concluir. Quando Davi pecou contra Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus disse, Davi é um homem segundo o meu coração. Mas Davi pecou contra Deus cometendo adultério com Betseba. Naquela época, Jesus não havia ainda morrido pelos pecados de Davi. A lei ainda estava vigorando. Hoje, nós estamos sob a graça, que é maior do que a lei. Você me escuta? A lei exige. A graça imparte. A lei exige justiça do homem falido, mas a graça imparte justiça como uma dádiva ao homem falido. Posso ter um amém? A lei diz, não farás, não farás, não farás, e o homem diz, não consigo. Na graça, Deus diz, eu farei isso por você, farei aquilo por você. Posso ter um amém? Sob a lei, o primeiro milagre de Moisés, que representava a lei, foi transformar água em sangue, causando como resultado a morte. No primeiro milagre, sob a graça, Jesus transformou água em vinho, resultando em vida e celebração. Amém? Aleluia! O que você prefere, a lei ou a graça?
Sob a lei, Deus disse através de Moisés: eu não esquecerei dos pecados. Eu visitarei os pecados até a 3ª ou 4ª geração. Mas porque Jesus morreu por nossos pecados e nos redimiu da maldição, na graça Deus diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. Qual você prefere? Alguns estão seguros. Meu carro ou seu carro? Se você diz que é seu, parece com o meu. Você está sob a graça? Graça quer dizer o favor não merecido. Lembre disso ao examinar a história de Davi e o que aconteceu com ele porque pecou contra Deus. A mulher com quem cometeu adultério, seu nome era Betseba. Ele a viu quando ele estava tomando um banho. Existem pregadores que culpam Betseba por estar se banhando. Se você for a Israel, vai entender a respeito do palácio de Davi. E o seu palácio estava num lugar alto. E a Bíblia diz claramente, quando esse fato aconteceu, não era para Davi estar no palácio, ele devia estar com os outros homens, lutando na guerra, no campo de batalha, mas Davi ficou. Não era para ter homens no palácio. Ela estava se banhando e Davi a viu, e você conhece a história do que aconteceu. Ele cometeu adultério e ordenou o assassinato do seu marido. São pecados feios para um homem que Deus diz que era um homem segundo o seu coração. Então Deus enviou um profeta. E o profeta pronunciou o juízo, porque Davi vivia sob a lei. E o juízo foi este. O filho, Betseba estava grávida, com o filho de Davi. Esse menino morrerá. E a Bíblia diz que Davi foi diante de Deus, prostrou-se e não comeu por 7 dias. E todos os dias ele orou para que Deus poupasse seu filho. Eu afirmo, se você perder um filho, não é por causa do seu pecado. Mas a restauração para você vai chegar. Quanto a Davi, ele estava sob a lei. O pecado era imputado ao pecador. Mas a graça, o pecado é imputado a nós, porque foi imputado a Cristo. No próximo programa, Deus ama você. Eu posso sentir o amor de Deus por você. E Deus quer que aquela área da sua vida seja restaurada mais do que você. Deus quer restaurar aquilo que se perdeu. Seu relacionamento perdido. Seja o que for. obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.